Olha aí, essa vai ser a monitoria mais rápida que você já viu. Presta atenção, competência 4. Gente, a competência 4 ela é o estudo dos conectivos. Os conectivos, eles são a definição de dissertação. Dissertar é falar de maneira complexa, se comunicar, deixando claras as identificações entre as orações, entre as frases, entre os parágrafos, se for escrita. Então, assim, a partir do momento que eu chego e falo, primeiramente, eu sei que eu vou fazer algum tipo de afirmação. Né? A partir do momento que eu falo pra você, contudo, você sabe que eu vou contrariar tudo que eu falei anteriormente. Então, a gente fala muito que dissertar é o falar antes de falar. Né? A dissertação é a utilização de conectivos conectando orações, formando períodos complexos com várias orações, de maneira que a comunicação torna-se complexa, coesa e qualitativa, tá bom? Ser coerente é deixar claro o que você vai falar antes de você falar, beleza? Então imagina que aquela pessoa lá que você ama chega e fala assim, não é você, sou eu, você já sabe o que vai acontecer. Por isso é falar antes de falar, beleza? Tirando a brincadeira à parte, conectivo, ele é uma expressão para uma utilização de um conjunto gigantesco de classes gramaticais. Pode ser uma forma verbal, pode ser uma conjunção. Conjunção é o clássico. Conjunção é a estrutura da gramática que passa nos conectivos. Mas eu posso utilizar outras coisas, posso utilizar relacionamentos relativos, posso utilizar até figuras de linguagem para fazer esse tipo de conexão. Tá? A competência 4, ela é basicamente um acrescentou, ganhou. Quanto mais você botar, mais você vai ganhar. Quantas classes, Bianca, existem? Nossa, infinitas. O importante aqui, ó, esse slide é para você salvar e não esquecer. Ele aqui é para ficar no seu coração, tá? Essa videoaula é só para explicar esse slide. Esse slide é para você salvar e utilizar o ano inteiro. Existem conectivos de introdução e relevância que são utilizados em inícios de parágrafo, tá? Basicamente, são esses utilizados em inícios de parágrafos. A gente vai ter sequenciamentos e continuidades que são utilizados no meio dos desenvolvimentos, nos encadeamentos. A gente vai ter as adições, a gente vai ter as afirmações, as negações, as oposições, as causais e consequenciais, tipo, surge muito nossa frase. Dúvida, gente, pode fazer pergunta na redação, tá? Eu lembro que alguém me perguntou isso, eu achei sensacional a pergunta, porque fazia muito tempo que eu não comentava sobre isso. Mas você pode fazer pergunta na redação, e eu acho um jeito de introduzir tese muito diferente. Quando é que eu posso inserir pergunta na redação? Quando você for inserir uma tese, tá? No final da introdução, em vez de você falar, a culpa é do Estado e do governo, do Estado e do governo fora, do Estado e da mídia, é você colocar assim, dessa maneira, qual seria a contribuição estatal e midiática na temática? Pronto, perfeito. Fica claro para mim, sua tese. Outro ponto de pergunta que você pode fazer é no fechamento. Né? Quando você trouxer lá a culpa do governo, bem clarinha, você volta dessa maneira, com a Constituição Federal, no artigo 4. Será que o Estado está fazendo o seu papel de articular a sociedade, informando-a? Olha aí, que lindo, né? O seu final de desenvolvimento, o seu fechamento bem diferenciado. Vamos ter aí finalidade ou proposição, normalmente no final de parágrafos no final, de períodos no final da própria redação. Vamos ter aí de comparação, de conformidade, de condição, de proporção. No geral, você vai olhar, ler essas tabelas, tá? E, obviamente, tentar entendê-las, tentar aplicá-las. Por isso, esse é o pré-aula mais rápido. Então, não esqueça que não é só decorar. Você vai aprender. Você vai tornar aquilo cotidiano na sua linguística, beleza? E praticar um pouquinho. Então, vamos lá praticar, ó. Tananã, a Constituição Federal assegura o acesso à cultura como direito do cidadão. Olha aí, nossa primeira oração, assegurar. Percebe-se que, na atual realidade, não há o cumprimento dessa garantia. A nossa segunda oração, perceber. Veja aí a nossa estrutura verbal e tudo que está associado a ela. Então, na atualidade não é cumprido e na Constituição assegura o direito. Então, isso aqui é conectivo concessivo, né? Alguma coisa de contradição. Embora, contudo, veja, vamos colocar embora. Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade não há o cumprimento dessa garantia. Olha aí, maravilhoso. Tananã, no que diz respeito ao cinema. Então, eu tenho aí outra estrutura. Né? Nesse caso aqui, não tem um verbo. É uma estrutura de informação mais. Né? E aí, esse aí normalmente é um especialmente. Especialmente no que diz respeito ao cinema. Primordialmente, preferencialmente. Beleza? Então, a gente vai ter a nossa identificação de alguns conectivos que ficam muito bem relacionados. Né? Gente, vou mandar esse slide para vocês. Assistam, gravem bem.
E é isso. Um beijão. Tchau, tchau.